O Balanço Geral vem acompanhando o caso da CPP de Itajaí, que é a Central de Plantão Policial, que tem recebido presos por mais tempo que o necessário e sem estrutura para isso. Ao vivo, a Juliana Ceni tem as novidades desse assunto e está aqui até porque, né, Juliana? Aproveitando a sua participação conosco ao vivo no Balanço Geral, você esteve lá? Relate para quem está em casa qual foi, né, a sua percepção do que você viu e as condições de higiene e até mesmo a de saúde da CPP aqui do município. Boa tarde, Ju. Oi, Caleb, boa tarde para você e para todos. Antes de trazer novidades sobre esse caso, então vou responder o que você perguntou aí quando eu estive ali na CPP de Itajaí. A gente sabe que as celas são improvisadas, é para o detido chegar ali e logo receber a resposta do judiciário se ele vai para o presídio ou se é liberado, né? Só que não está tendo mais essas audiências de custódia que facilitava, agilizava esse processo. Então os presos estão ficando ali 30 horas, né? Mais de um dia ali, está se acumulando nos fins de semana, quando a gente sabe que aumenta a criminalidade, né? Na sexta-feira, então as celas ficam, que é um cubículo, né? Com 10, 15 presos, e daí como é que se vai ter do distanciamento mínimo para evitar o contágio da Covid-19? E é isso que o delegado está reclamando bastante, é que as celas não estão tendo uma estrutura para fazer esse isolamento do preso, esse distanciamento, e a questão da higiene por lá, Caleb, também está ficando bastante difícil, porque daí não tem vaso sanitário, né? Os presos urinam dentro de garrafas PET, então é uma situação muito insalubre, não há nem mesmo tempo para fazer a faxina das celas, né? São só 2 celas para os detidos homens e uma cela um pouco maior que daí é destinada para os menores, né, os adolescentes que acabam indo para lá, ficando rapidamente no local, e também para as mulheres que precisam ficar separadas. Então, uma situação bastante complicada. Depois dessa reportagem que nós mostramos aqui no BG com exclusividade e da denúncia da OAB de Itajaí feita à Vigilância Sanitária aqui de Itajaí, a Vigilância fez uma inspeção, Caleb, no dia 21, e agora tem um parecer, uma resposta da diretoria da Vigilância Sanitária da cidade. Essa resposta mostra nesse documento que realmente as celas não são adequadas na questão da higiene, né, e que não há uma separação possível ali, que realmente o espaço é muito pequeno e que existe esse contágio, essa possibilidade de contágio com a Covid-19. Mas a diretoria determinou medidas de higiene no local, também pediu para que os profissionais usassem máscaras e, portanto, não determinou o fechamento, a interdição dessas celas, como era o esperado pela Defensoria Pública de Itajaí, que fez, inclusive, esse pedido para o município. Então, o que vai acontecer agora, já que não teve essa medida, né? Aliás, falando do documento da Vigilância Sanitária, Caleb, a alternativa dada pelo município foi uma maior higiene no local, né? E que a cela que é hoje usada pelas mulheres e quando tem adolescentes seja exclusiva para detidos homens, ou seja, transformar numa terceira cela para homens, e daí, portanto, as mulheres e os adolescentes seriam transferidos para uma outra delegacia. A gente sabe que isso também é algo bem difícil para a Polícia Civil fazer, porque nem todas as celas têm a estrutura que tem a CPP, que é uma estrutura precária, mas é a que é feita para o plantão policial. Então, é uma situação bastante complicada. Diante disso, a Defensoria Pública marcou uma audiência de uma ação civil pública com o Judiciário para o dia 30 agora, ou seja, para quinta-feira, com a juíza Sônia Maria Mazeto Moroso Terres, né, que é responsável pela Vara da Fazenda Pública, para discutir essa situação. Vão mostrar ali o relatório da Vigilância Sanitária, mostrando que realmente a situação é inadequada. Vão também dar o relato do delegado que é responsável e tentar chegar a um acordo, porque o ideal, Caleb, hoje, diante dessa pandemia, é que o Judiciário, então, desse essa resposta mais rápida para o detido. Vai, então, para o presídio ou é liberado, como era antes, né? Uma resposta mais rápida. Agora, como está a pandemia, então o Judiciário também está trabalhando muitas vezes com poucos profissionais, alguns em home office, e as audiências de custódia não estão acontecendo. Então, o problema que já era complicado antes, agora na pandemia, ficou mais difícil ainda, Caleb. Exatamente. Juliana Ceni, interessante que nós estamos acompanhando. A vigilância sanitária, ela tem
imposto sobre comércio, restaurante, lanchonete, estabelecimentos, né? Uma restrição tão grande, até a própria população tem chamado a atenção do outro cidadão que não utiliza máscara, que resiste a essa questão de higiene. Alguém diz, não, mas é preso, é sem vergonha, é criminoso, é menor infrator, tem que largar lá. Mas lembrando que tem o policial lá também, que tem família, que tem pai, que tem mãe, que tem avós, né? O próprio preso, você acha que todo preso não tem gente boa na família? Claro que tem. Se um ou outro cometer um ato infracional, se ele está lá, se ele pega a Covid-19 e depois ele cometer um furto, por exemplo, né? Baixo potencial ofensivo, aí ele retorna para casa, ele pode passar a Covid-19 para todo mundo. É um problema de saúde que o município depois, amanhã, vai ter que absorver. Agora, enquanto é rígido de um lado, não é rígido de outro. E outra situação, você trouxe aqui durante a reportagem, até num comentário durante um ao vivo, falando o seguinte, se uma mulher é presa hoje, é um problemão, né, Juliana? É um problemão, porque eles estão em um local, chegou até 12 no espaço para serem colocados 2, 12 homens no espaço para serem colocados 2, então eu não consigo entender, a regra ou é para um, ou ela é para todos ou não é para ninguém, né, gente? É isso que a gente está vendo aqui em Itajaí, Juliana. Ô Caleb, e é muito importante esse teu comentário, né, com relação à dificuldade de distanciamento ali nas celas, né, porque muitas pessoas dizem, são presos, não precisam desse distanciamento, tem até um pouco de preconceito com relação a isso, mas talvez, né, Caleb, essa questão do contágio deles ali pode estar interferindo também no presídio, que hoje a gente sabe que está contaminado, né, porque se o preso fica tanto tempo ali, num cubículo com 12, 15 pessoas sem distanciamento algum, sem qualquer tipo de proteção, ele pode estar indo contaminado depois para o presídio. Então, isso pode ter uma correlação. Então, por isso é preciso ter agora uma alternativa rápida dos órgãos sanitários e também do judiciário, dar uma resposta mais rápida, porque a situação tende a ficar ainda mais complicada. Muito obrigado, Juliana Sene. As informações na cobertura do que é notícia aqui no litoral norte de Santa Catarina. A gente espera realmente que uma decisão seja tomada para resolver de vez. Se o advogado, né, teve a permissão de retornar e acessar o complexo penitenciário, teve uma não aceitação por causa de algumas restrições de alas, por que o criminoso agora não pode ser encaminhado? Fala para mim. Aí você participa com a gente.